Irmãos, eu procurei fazer aqui um vídeo para tentar nos ajudar a enxergarmos a situação que envolve o nosso prédio, a decisão de continuidade ou de mudança ou de investimento. É preciso que a gente tente enxergar isso melhor. Eu fiz aqui um vídeo, talvez isso nos ajude. Então, é um vídeo preliminar, pode ser melhorado até para depois podermos explicar para outras pessoas. Bom, o que nós precisamos hoje? Precisamos ter o alvará do Corpo de Bombeiros, mas isso aqui é de praxe, qualquer situação temos que ter esses documentos aqui prontos. Um envolve a questão do incêndio, e a outra é a condição do prédio de forma geral, a estrutura do prédio. Então são dois atestados do Corpo de Bombeiros. Mas o que mais importa e que é importante para nós é pensarmos nesse auto de licenciamento de funcionamento. Ele é um pouco diferente do alvará de funcionamento, porque o auto de licenciamento ele é aplicado em edifícios em que a utilização será inferior a 250 pessoas. Então, ele é um pouco menos exigente. Por exemplo, não há, pelo que eu vi, necessidade de um ART do engenheiro e uma série de outras coisas são dispensadas nesse auto de licenciamento de funcionamento. De qualquer forma, a apresentação dele, a solicitação à prefeitura, vai exigir de nós um custo aí para o trabalho do contador, ou despachante, enfim, quem for fazer esse trabalho. E temos aí, ligado a isto, a questão de acessibilidade. A lei manda que locais que tenham acima de 100 pessoas utilizando o espaço, então elas precisam ter acessibilidade. No caso da IPM, o nosso templo comporta, eu contei cadeiras, incluídas as cadeiras do coral, do púlpito, da mesa de som, deu 141 lugares. Então, quando nós temos o templo cheio, nós temos ali de 140 a 150 pessoas, porque não contabilizei aquelas cadeiras de plástico que se colocam ao fundo, as cadeiras brancas. Então, é o caso, né? Nós precisaríamos, então, trabalhar na acessibilidade. Para fazer a acessibilidade, nós teríamos que, quando dermos a entrada nesse autolicenciamento de funcionamento, encaminhamos juntamente um projeto feito por engenheiro, para ser aprovado na prefeitura. E é claro, com as custas aí do trabalho de engenharia para esse projeto, que pode ser uma tanto uma rampa de acesso em alguma parte do edifício, quanto um elevador pequeno. Também outra possibilidade seria aquele maquinário que sobe a escadaria, também seria um outro formato, mas isso tem que ser apresentado à prefeitura. Após a aprovação do autolicenciamento com essa acessibilidade, então no caso do elevador e de maquinário eletrônico, que é o que diz a lei, então você tem até um ano para realizar essa obra. Se fosse uma rampa, aí teria menos tempo, acho que são metade do tempo, parece, são 6 meses para realizar essa obra. Então essa é a parte que vai nos custar bastante em relação à permanência. Então, enquanto não fizermos isto, nós estamos irregulares, que é o caso hoje. Hoje estamos irregulares. Se baixar uma fiscalização aqui, então, ou nós teremos um prazo para fazer para dar entrada, né, nesse autolicenciamento, ou possivelmente sejamos enquadrados, multados e até impedidos de dar continuidade aos serviços aqui. Outro aspecto que envolve a continuidade é a manutenção geral. Nós temos aí necessidades de reforma na igreja, banheiros, né, as infiltrações que estão ocorrendo aí em várias partes da igreja precisam ser tratadas. Caixa d'água, nós temos ainda caixa d'água de amianto, então há um protesto aí geral para que sejam trocadas pelo menos uma ou duas caixas d'água. E, enfim, aqui nós temos algum valor também envolvido, além da manutenção geral do prédio, né? Nós estamos aqui há 10 anos, o prédio vai requerendo manutenção.
em certa parte já tem sido feita, pelo menos a troca das lâmpadas, é algo que a gente está fazendo, né? Um outro item importante é sabermos se nós temos imunidade de IPTU para o caso de sermos locatários. Então, essa pergunta já foi feita algumas vezes a algumas pessoas, contadores, advogados, e sempre nos dizem que não temos. Mas eu, sinceramente, não estou convencido disso. Eu estou procurando, hoje eu fui até a subprefeitura do Butantã, mas lá eles não souberam me responder, me encaminharam para a prefeitura, no centro da cidade, mas eu estou trabalhando junto com o Rodrigo. Rodrigo é membro da nossa igreja, ele trabalha hoje na prefeitura, então ele está tentando sanar essa dúvida. Ele até me tirou uns documentos aqui, que são requerimentos para dar entrada de pedido de imunidade, e eu, lendo esse documento, me dá a entender que não é necessário ser proprietário, que o locatário também tem esse direito. Então, isso é de cada prefeitura. Existe hoje uma lei tramitando no Congresso Nacional para que todas, né, o Brasil todo, possa aceitar esta imunidade de IPTU para igrejas quando elas forem locatárias. Então, hoje essa lei ainda não existe, então cabe a cada prefeitura decidir se quer ou não conceder essa isenção. Então, no caso de São Paulo, eu creio que isto existe. Então, é o que nós estamos averiguando, ok? Mas essa é uma questão muito importante, porque nós estamos falando aqui de cerca de 30 e poucos mil reais por ano, né? Então, é um valor bem razoável que entra dentro dessa conta. Ou seja, se não houver essa isenção de IPTU, então vale a pena nós fazermos toda essa obra e gastarmos todo esse valor? Se tiver imunidade, ou seja, a gente já tira aí 30 mil reais, então vale a pena? Eu acho que aí até fica um pouco mais interessante. Bom, tudo isso tem que passar pela aprovação do proprietário. Você vai mexer, né, tanto na questão de manutenção geral, em itens que nós temos que ver se ele não abateria dentro do aluguel, porque são parte propriamente do prédio. Outras coisas ele vai dizer que são desgaste pelo uso. Então haverá aí vamos dizer aí um conflito de interesses, né? Ou melhor, um debate aí sobre o que é melhor. Mas de qualquer forma é uma coisa que tem que ser conversado com o proprietário. E também no caso de colocação do elevador, evidente que terá que haver a aprovação dele. Dentro disso, é preciso que haja uma definição do tempo mínimo do aluguel, né? Vamos fazer todos esses investimentos para ficar aqui quanto tempo? Você não acredito que isso valha pelo menos, no mínimo, de 5 anos aqui. Se você vai investir aí um elevador e tal, isso vai dar trabalho, isso vai, né, ser bastante custoso. A gente não sabe se o proprietário vai querer dividir esse custo com a gente ou vai entender que isso é da nossa necessidade. E se for assim, então a gente terminando o nosso período aqui, vamos retirar o elevador para vendê-lo? Como é que nós vamos lidar com isso? Porque de repente o aparelho o elevador ele pode ser retirado futuramente, caso o proprietário não queira, e aí nós vendemos, evidente, por um valor menor. E outro ponto é sabermos se nós comportamos a permanência nesse local, ou seja, se a nossa arrecadação é maior do que a nossa despesa. Caso contrário, se torna inviável a nossa manutenção no local. Se torna inviável realizarmos tantas obras para depois não conseguirmos nos manter aqui. Há aí um aspecto de fé, né? Ou seja, é preciso crer que nós, ainda que neste momento estejamos aquém, que nós poderemos crescer, mas é também uma questão administrativa, ou seja, nós vamos ter que ter uma fé muito firme, né, de que isso é possível. Podemos até fazer aí todo um planejamento de igreja para que nós alcancemos esse propósito, que é o crescimento da igreja, com a possibilidade, né, de tornar a arrecadação maior do que a despesa e assim podermos entender que vamos ter condições de ficar aqui
e com base nisso apostarmos aí em todo esse investimento que deverá ser feito. Então, irmãos, eu fiz aqui esse PowerPoint para a gente ter uma ideia. Eu não sei se eu deixei de lado algum item, então, se algum irmão entender que eu deixei, isso aqui não é definitivo, né? Apenas para a gente partir de um ponto para a discussão desse tema.